Olá pessoal, tudo bem? Vamos ficar por dentro do que se passa em mais um capítulo da novela Maria do Bairro, mas antes, amigos e amigas, não deixem de se inscrever e deixar seu like. Na mansão da família de La Vega, Nandinho fala com sua mãe, Maria, que nota o filho distante e tenta se aproximar dele, dizendo que o sente afastado. Ele tenta tranquilizá-la, afirmando que nunca deixará de ser próximo, mas revela com emoção e nervosismo que está apaixonado por Soraya. Maria, espantada, pede que ele se explique e Nandinho, tentando fazê-la entender, diz que quer que ela o compreenda e se esforce para aceitar esse amor. Maria se desespera ao ouvir o nome de Soraya Montenegro, pedindo que ele se afaste dela, mas o rapaz insiste em dizer que o sentimento é mais forte do que ele, pedindo à mãe que não o julgue. Maria tenta alertá-lo, dizendo que ele não pode amar essa mulher que é mais velha e perigosa, mas Nandinho, completamente envolvido, responde que Soraya é bonita, maravilhosa e que talvez, se a mãe conversasse com ela, poderia entendê-la melhor. Diante disso, Maria recusa terminantemente a ideia de falar com Soraya, dizendo que isso é impossível. Enquanto isso, Carlota, a empregada, ouve parte da conversa e, assustada, comenta com Maria dizendo que aquele fantasma voltou à casa apenas para fazer o mal. Maria, preocupada, pede à empregada que não conte nada a ninguém, prometendo que ela mesma dirá tudo no momento certo. Carlota garante que é um túmulo e que guardará segredo, informando ainda que Dona Vitória havia saído para buscar Tita no colégio. Em seguida, Lupe entra e percebe que Maria está angustiada. Ela pergunta se algo aconteceu com Nandinho, pois viu quando ele entrou, e Maria, abalada, confessa que o filho lhe disse algo terrível. Está apaixonado por Soraya. Lupe se espanta e pede que Maria conte a verdade aos pais dele para que intervenham, mas Maria pede que não diga nada ainda, pois teme a reação de todos. Pouco depois, Dona Vitória chega à casa acompanhada de Tita. Ela cumprimenta Lupe e pergunta se o filho está em casa. Lupe responde que Nandinho ainda não chegou e que Fernando também não. Quando Vitória pergunta se há algum problema, Lupe disfarça e diz que não. Vitória então comenta com Maria que precisam conversar sobre o que está acontecendo, e logo mudam de assunto para falar de Tita. Maria explica que o filho do doutor, um rapaz de má reputação, insiste em namorar Tita, apesar de todos os conselhos contrários. Vitória confirma que sabia disso e pergunta à filha se é verdade. Tita responde que já disse a ele que não quer nada, mas que o rapaz continua a procurá-la, e lamenta que não a deixem ser amiga dele. Enquanto isso, Fernando conversa com Luiz Fernando sobre o problema com Soraya e Nandinho. O pai observa que Soraya dominou o rapaz e que ele faz tudo o que ela quer, mudando completamente de comportamento. Luiz Fernando reconhece que é difícil colocá-la na cadeia, pois ela tem bons advogados e pode alegar insanidade, já que passou muitos anos sob cuidados médicos. Insiste que o filho deve conversar com Nandinho e contar toda a verdade sobre quem foi Soraya Montenegro em suas vidas, confessando tudo de uma só vez. Mais tarde, Luiz Fernando chega que Maria está muito abalada porque Nandinho confessou estar apaixonado por Soraya. Luiz Fernando se espanta, achando que o filho enlouqueceu, e Maria confirma que quase desmaiou ao ouvir aquilo. Ela conta que descobriu a relação porque soube que Nandinho esteve na casa de Soraya e que ela mesma foi até lá com o pai para surpreendê-los. Decidido, Luiz Fernando afirma que precisa conversar com o filho imediatamente, chamando Soraya de diabólica e degenerada, prometendo que vai enfrentá-la e que ela não ficará impune. Logo depois, pai e filho têm um confronto. Luiz Fernando diz a Nandinho que já sabe de tudo e pergunta se ele foi visto saindo da casa de Soraya. O rapaz se irrita, dizendo que o pai está o vigiando, mas o pai retruca que ele mudou desde que começou a se envolver com aquela mulher, passando a mentir e agir de forma estranha. Nandinho se defende, dizendo que não contou a verdade porque sabia que não seria compreendido, e exige respeito por Soraya. Luiz Fernando então decide revelar tudo, afirmando que vai falar muito claramente sobre o passado e que existe algo que o filho não sabe sobre aquela mulher. Ele explica que no passado, Soraya quis se tornar sua amante, mas que ele a desprezou, e que agora ela está apenas se vingando da família por meio dele. Nandinho se recusa a acreditar, diz que é mentira e insiste que Soraya o ama de verdade. O pai tenta fazê-lo ver a realidade, mas o rapaz, transtornado, pede que o deixe sozinho. Luiz Fernando sai do quarto dizendo que infelizmente, Soraya o dominou completamente e que mulheres como ela não gostam de ninguém.
Quando Luiz Fernando encontra Maria, conta a elas que revelou toda a verdade ao filho, dizendo que Soraya foi sua esposa, que fingiu a própria morte e que voltou apenas para se vingar. Maria, chocada, pergunta se Nandinho acreditou, e Luiz Fernando responde que não, que ele está completamente dominado por Soraya. Aconselha a esposa a manter a calma, dizendo que por enquanto, não há mais nada que possam fazer, a não ser esperar para ver como o rapaz reagirá depois da revelação. Ele tenta acalmá-la, dizendo que precisa dela forte para enfrentarem juntos mais essa dor. Na mansão dos de La Vega, Maria e Luiz Fernando conversam sobre as novas preocupações que o cercam, e ela, apreensiva, revela ao marido que surgiu outro problema envolvendo Tita, pois o filho do doutor insiste em procurá-la, mesmo depois de a moça ter deixado claro que não quer nada com ele. Maria explica que Dona Vitória está aborrecida e acha que Luiz Fernando deve intervir para impedir que a situação continue, e ele, pensativo, comenta que talvez o melhor seria viajar por um tempo com a mãe para a Europa, sugerindo que Nandinho o acompanhasse para se afastar de toda aquela confusão. Enquanto isso, Nandinho conversa com seu padrinho Veracruz, que nota o rapaz perturbado e tenta aconselhá-lo. Nandinho desabafa dizendo que seus pais já sabem sobre a mulher que ama, e que o problema é que ela é mais velha do que ele. O padrinho questiona se tem certeza de seus sentimentos e se sabe o que está fazendo, e o jovem, tomado por emoção, confessa que está profundamente apaixonado por Soraya e que não consegue viver sem ela. Mais tarde, Soraya aparece em clima de satisfação e confiança, entrando num ambiente elegante e cumprimentando alguém com entusiasmo. Enquanto isso, o padrinho de Nandinho tenta convencê-lo de que seus pais só querem o seu bem e que se são contra essa relação, é porque Soraya não deve ser uma boa mulher. Mas Nandinho, completamente dominado pelo sentimento, responde que o pai inventou histórias absurdas para separá-los, dizendo que Soraya havia sido esposa dele, que fingiu a própria morte e que agora voltará para se vingar da família, e que tudo isso não passa de mentira, pois seu pai apenas quer afastá-lo da mulher que ama. Veracruz tenta fazê-lo ver a razão, dizendo que o pai não teria motivos para mentir, mas Nandinho insiste que ninguém jamais conseguirá separá-lo de Soraya. Ao mesmo tempo, em outro ambiente, Soraya conversa com alguém que parece negociar com ela, exigindo mais dinheiro, dizendo que precisa de 100 no mínimo. Impaciente, comenta que já deu demais e não pode continuar sustentando suas exigências por muito tempo. Na mansão de Dona Vitória, os preparativos para uma festa seguem animados. Tita se arruma, mas a avó demonstra preocupação, advertindo que a maioria das meninas virá sem acompanhantes e que é seu dever cuidar dela, principalmente se Aldo também estiver entre os convidados. Tita responde com firmeza que a avó não pode impedir que ele vá onde quiser, mas Vitória diz que pode sim impedir que ele se aproxime dela, afirmando que se isso acontecer, ele a ouvirá seriamente. Mais tarde, Dona Vitória chega com Tita à casa de Maria, sendo recebida com carinho. Maria a cumprimenta e Tita chama pela mãe, apresentando a visita. Vitória é bem recebida e logo começa uma conversa sobre os filhos, demonstrando preocupação com Nandinho. Em outro momento na vila, Agripina e Veracruz recebem Nandinho, que chega transtornado, dizendo que seus pais o enlouquecem e que já sabem da mulher mais velha por quem está apaixonado. Ele insiste em afirmar que esse amor é verdadeiro, e Agripina, preocupada, tenta alertá-lo, dizendo que isso é um erro e que deve ouvir seus pais, mas o rapaz, firme, diz que não voltará atrás. Ele chega a declarar que se os pais continuarem contra seu namoro com Soraya, voltará a morar na vila, mesmo que precisem impedi-lo. A Agripina tenta convencê-lo a refletir, mas Nandinho responde que já é maior de idade e que ninguém o deterá. Enquanto isso, Tita chega à festa e, nervosa, é abordada por Aldo, que lhe diz que prometera dançar com ela e está ali para cumprir sua palavra. Ignorando o olhar reprovador da avó, Tita tenta recusar, mas Aldo insiste, convidando-a para conversar em um canto mais tranquilo. Ela se recusa, dizendo que não quer que a avó a veja dançando com ele e pede que a deixe em paz, mas Aldo insiste, dizendo que não estão fazendo nada de errado e que só quer conversar. Glenda, uma amiga, pergunta onde está Aldo, mas ninguém sabe. Pouco depois, o rapaz tenta oferecer bebida a Tita, mas ela recusa, dizendo que não bebe álcool e que percebeu que suas intenções não são boas, acusando-o de querer ficar sozinho com ela sem respeitá-la. Em outro cenário, Soraya recebe Nandinho em sua casa. Ele chega decidido e pergunta diretamente se é verdade o que o pai lhe contou, se ela realmente foi esposa dele. Soraya, fria, muda o tom e responde que ele deve ir embora, tentando desviá-lo, mas ele insiste pedindo que diga a verdade.
Soraya então confirma, com um olhar calculado, que realmente foi casada com Luiz Fernando há muitos anos, que o amou intensamente naquele tempo, mas que tudo ficou no passado. Nandinho, surpreso, pergunta se ela voltou a procurá-lo, e Soraya responde que, ao contrário do que dizem, foi o próprio Luiz Fernando quem a procurou quando soube que ela havia voltado ao país, dizendo que queria reatar porque estava cansado de Maria do Bairro. Ela afirma que ele esteve em sua casa e confessou que desejava voltar com ela, mas que ela o desprezou, pois já não o amava. Enquanto isso, na mansão, Maria procura por Nandinho e, aflita, pergunta a Carlota se ele está em seu quarto. A empregada responde que o rapaz saiu há muito tempo e que, depois da dura conversa que teve com o pai, voltou a sair, o que deixa Maria ainda mais preocupada, imaginando aonde ele possa ter ido. Na festa, Tita tenta explicar à avó que estava sozinha com Aldo lá fora, mas que não estavam fazendo nada errado, apenas conversando. Vitória, contudo, permanece desconfiada, achando que o rapaz não é boa companhia e que deve se afastar dele o quanto antes. Enquanto isso, Soraya, com seu olhar de triunfo, termina de enredar Nandinho em sua teia de mentiras, fazendo-o acreditar que ela foi vítima de injustiças e que tudo o que dizem dela é invenção de seus pais. O rapaz, cada vez mais apaixonado, acredita em suas palavras, sem perceber que está sendo manipulado. Na casa dos de La Vega, o clima está tenso depois da festa em que Tita foi vista conversando com Aldo, o filho do Dr. Armeiros. Dona Vitória, visivelmente contrariada, comenta que a moça sabia que ele estaria na festa e, mesmo assim, quis ir para se encontrar com ele. Maria e Luiz Fernando escutam em silêncio, enquanto Tita, nervosa, tenta se justificar dizendo que não queria falar com ele, mas acabou cedendo por insistência. Vitória insiste que ela foi sozinha para o jardim com Aldo, o que considera inaceitável, e afirma que isso precisa ter uma solução imediata. Luiz Fernando concorda com a sogra e diz que é necessário salvar Nandinho das garras de Soraya e, ao mesmo tempo, resolver a situação de Tita, que parece cada vez mais envolvida com Aldo. Vitória apoia a decisão, afirmando que é melhor mandar Tita para longe do país por algum tempo, e Maria, triste mas concordando, aceita que talvez isso seja o melhor. Fernando, o patriarca, reforça que vai providenciar tudo para que viajem o quanto antes, encerrando a conversa com um tom definitivo. Quando ele se despede, comenta com Carlota que Tita, claramente dominada pelo rapaz, não aceitará partir tão facilmente, e Carlota responde que o melhor seria afastá-la logo, antes que se envolva ainda mais. Enquanto isso, na vila, Esperança e Alice observam de longe a situação de Nandinho, preocupadas com o que Soraya está fazendo com ele. Esperança, aflita, diz que Soraya o está embriagando outra vez e vai acabar destruindo sua vida. A Alice, triste, pergunta se não há nada que possam fazer para ajudá-lo, mas Esperança responde que se Soraya descobrir que estão tentando separá-los, a vingança será pior. As duas lamentam a impotência diante do sofrimento do rapaz. Nandinho, por sua vez, aparece completamente transtornado, dominado por sentimentos confusos e pela influência de Soraya. Ele desabafa dizendo que não sabe mais o que sente e que, ao invés de terminar com ela, prefere ir embora para sempre, voltando para sua casa. Mais tarde, Maria e Luiz Fernando conversam. Ela, preocupada, diz que é melhor dar boa noite a Nandinho para mostrar que está tudo bem, mas Luiz Fernando acredita que o filho já deve estar dormindo. Ainda incomodada, insiste que o assunto de Tita precisa ser resolvido sem demora, reforçando que o comportamento dela com Aldo é inaceitável. Maria tenta compreender a situação e responde com firmeza que o jovem Armeiros não é boa companhia e que Tita precisa ser afastada dele.